Estamos aqui. São Paulo 1, Ponte Preta 2. Resultado tenebroso do São Paulo dentro do Morumbi. Para quem estava esperando uma derrota, tinha gente que estava torcendo por uma derrota. Sinto informar que, pela matemática, o Palmeiras ainda não está eliminado. Para falar de jogo, desempenho pífio do São Paulo, patético. Novamente dos titulares, né? E aquela coisa, né? Você finge que paga e eu escolho o jogo para jogar. Exatamente. A diretoria escolhe a data em que paga e os jogadores escolhem os jogos em que eles vão jogar. Basicamente é isso. Então esses são os 3 temas que a gente vai tratar hoje nesse pós-jogo de São Paulo 1, Ponte Preta 2, dentro do Morumbi. São Paulo 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem vitória no Campeonato Paulista. Enfim, desempenho lamentável, um jogo doído de assistir. Então, para ser bem sucinto, vamos lá, vamos começar. O que te chamou mais atenção nesse jogo do São Paulo? Enfim, foi o pouco empenho do time, ou foi aquilo de querer resolver a qualquer momento, porque dá essa impressão, o time dá essa impressão quando entra em campo contra esses times que não são arquirrivais. Eu acho que eu acho que as duas coisas estão conectadas. Uhum. A falta de pegada e você achar que você pode resolver o jogo a qualquer momento. Se você acha que você pode resolver o jogo a qualquer momento, você não vai entrar pegado em todos os lances. Certo? Exatamente. Então, para quem achou, não, o São Paulo entregou o jogo. O São Paulo não entregou o jogo. O São Paulo perdeu porque é um time sem pegada. Com raríssimas exceções dos jogadores. Depois eu vou falar mais ou menos para mim quais foram os destaques negativos do São Paulo. Mas, assim, o primeiro tempo não foi, né, tão ruim assim. E aí o São Paulo fez uma coisa que também não fazia um bom tempo, né? Que era virar para o segundo tempo com a vantagem no placar. Então você achava que estava tudo bem, né? Não tá jogando tão bem assim. Só que começa o segundo tempo com a vantagem. Será que a Ponte Preta vai ter força para virar, empatar esse jogo? Com 5 minutos do segundo tempo, nós já tivemos a resposta. 11 minutos depois, nós tivemos a resposta. Sim, eles vão ter condições de virar e vão ter condições de virar justamente porque o São Paulo não dificulta um cruzamento, não dificulta um lance dos caras. Porque acha que vai ganhar o jogo a qualquer momento. Não precisa. Não precisa. Não precisa apertar o cruzamento, não precisa dificultar o passe, não precisa. Deixa. Não sei, vai deixando o lance acontecer, tem um monte de oportunidade, né? De um dos gols, o segundo gol, né? Eles cobram o escanteio, o Rafael rebate, ninguém disputa ali o rebote, nem nada. Então, por que todo mundo joga bem contra o São Paulo? Qualquer time. Porque o São Paulo oportuniza isso. Porque o São Paulo dá chance. Os caras estão jogando a vida. Quanto tempo faz que a Ponte Preta não faz uma campanha dessas? Sim. Então é óbvio que eles vão jogar a vida. Exatamente. E aí você vê, não, mas quando voltar a programada do Morumbi, não adianta. Não adianta ter o maior tapete do mundo se seu time tá jogando sem pegada, se seu time tá jogando... Não é exatamente vontade, mas é como se afrouxasse, né? Alguns lances, né? Então, mais uma vez entrou desligado, mais uma vez entrou sem pegada, desinteressado no jogo, né? Desinteressado no jogo. Na realidade, antes de começar o jogo, já estava tudo errado, na minha opinião. Tivemos que dar um pause aqui na gravação, porque um animal canino residente nessa casa aqui começou a fazer balbúrdia, né, vida? Então, você estava falando que o jogo começou a dar... Antes de tudo, por favor, se vocês que acompanham a gente, se inscrevam no canal, deem like, compartilhem o link em grupos de WhatsApp, que ajuda a gente a se desenvolver aqui e tentar melhorar o nosso conteúdo, nossa gravação, para tentar entregar um material mais digno para vocês. Você estava falando que o jogo começou, então, antes. Por quê? Já começou errado. Porque o São Paulo, mostrando que é omisso e fraco nos bastidores, o jogo marcado para 9h30, que é um horário... Para quem mora ou já morou em São Paulo, sabe que se você sair às 6 horas do trabalho, dependendo de onde você trabalha em São Paulo, você não chega às 7h30 pro jogo. Um jogo esvaziado. Então, o jogo esvaziado. E por que mudou? A FPF divulgou a mudança um dia antes do jogo. Quem viaja já não consegue mais se programar, porque mudou completamente o horário em cima da hora. E mudou porque agora, 9h30, começou o jogo do Corinthians, né? E a Record
muito provavelmente não queria competir em termos de audiência com esse jogo. Então, a omissão da diretoria sempre, né, nos maus momentos, omissão agora para garantir o horário do jogo, decisões erradas colocando o show da Shakira prejudicando o gramado, mandando o São Paulo para jogar em Brasília, mas como eu falei, mesmo se fosse um gramado, né, que o Morumbi no caso, mas assim, um gramado muito bom, não importa, porque o time sem pegada pode jogar no piso que for, no passo que for, não vai dar em nada. E para além disso, na minha visão, a escalação foi equivocada. Se você coloca os titulares em campo, é natural que a torcida toda, né, que tá no estádio, que tá assistindo pela televisão, seja como for, é natural que toda a torcida espere mais do time em campo. Você dá um peso maior pro jogo. Entendeu? Então, para mim, a escalação é equivocada. Se você testa alguns garotos, que na minha opinião, esse era o jogo pro Ferreira da base, Ferreirão, não Ferreirinha, Ferreirão, era jogo para ele. Jogador forte, tromba, que cria situação, chuta no gol muito, né? Tá sempre arriscando, não se intimida, pode errar uma bola ou outra, mas sempre continua tentando, não se acovarda, né? É um jogador que joga, pelo que a gente viu, né? Quando ele entrou também contra a Inter de Limeira. Ele entrou contra o Velo Clube. Contra o Velo Clube. Então, eu acho que seria mesclar um pouco mais. Não precisa colocar o time todo reserva. E, além do mais, isso nessa discussão, vai entregar, não vai entregar o jogo. Se você coloca, se você faz um time mesclado, ou com vários jogadores da base, ou mesmo com jogadores que são reservas, mas que não estão, né, tão em descrédito com a torcida, você tira o peso desse jogo, e aí, meio que qualquer resultado, desde que você não seja humilhado, o que eu acho que não ia acontecer, de qualquer maneira, não ia acontecer humilhação dentro do Morumbi, derrota de goleada, não ia acontecer isso. Mas esse mesmo resultado que a gente teve hoje, de repente vindo com algum erro de algum atleta da base ali, a torcida ia ficar, tudo bem, pelo menos testou, pelo menos mudou, pelo menos tentou. Até porque o resultado desse jogo, se for muito ruim, daí não vai decidir a vida do rival, mas pode prejudicar e jogar uma pressão um pouco maior. Então você teria o melhor dos dois mundos. E se ganha, você dá mais força para os meninos da base, certo? Para os jogadores, que eles não são, meninos da base, coitadinho, não. Eles são ativos do clube e que já mostraram que podem entregar bastante, que podem ajudar o São Paulo. É isso que eu tô dizendo. Não é em benefício dos, meninos da base, defensora. Não é isso. Mas é que eles podem contribuir para o São Paulo, enquanto instituição, tanto financeiramente, quanto em termos de jogo, campo e bola. E já é o segundo jogo que o São Paulo opta por colocar os titulares de forma não programada, vamos dizer assim, e que os titulares perdem. Exatamente. Perdem não, eles empataram com o Velo Clube, que era um jogo que estava programado para eles não jogarem, e perderam hoje, né, contra a Ponte Preta. Isso. Então, tipo, o que leva a gente a acreditar que justamente há uma opção, né, há uma opção de escolha de situações para correr, para marcar, para se empenhar melhor, porque, enfim, obviamente o titular do São Paulo ele é melhor do que o reserva, né? Sim. Então, assim, diante desse contexto todo, eu concordo que devia ter pescado para tirar esse peso, né? Mas, independentemente disso, nossa, enfim, eu não consigo nem descrever. Foi um desempenho no segundo tempo, assim, pavoroso. Desastrado. O São Paulo não conseguiu dar um chute no gol no segundo tempo, parece. E aí leva a gente a fazer conta. Por quê? Como o São Paulo não resolveu a sua vida no jogo de hoje, ele não se garantiu como primeiro lugar do grupo, o que garante a ele o mando de campo no próximo jogo no jogo do mata-mata contra o Novo Horizontino, que já está definido. Ele vai precisar jogar com os mesmos titulares daqui a 3 dias, no domingo, para garantir essa vaga. Ou seja, então, assim, o raciocínio é muito, vamos decidir logo aqui para a gente poder descansar? Não. Eles foram jogar Lucas Matiriça, Luciano Matiriça, Oscar também, para lá e para cá. O único que parece que entende essa urgência é o Caleri, né? Então o São Paulo vai precisar jogar com os titulares de novo contra o São Bernardo para poder garantir o primeiro lugar do grupo. E o que é pior de tudo é que o São Paulo, mesmo perdendo para a Ponte Preta, ele não garante a eliminação do Palmeiras. O São Paulo não eliminou o Palmeiras. O que era uma coisa que a torcida estava pedindo, parte da torcida estava pedindo, entrega para eliminar o Palmeiras. Não, a Ponte Preta ela precisa ganhar o próximo jogo dela, que é contra o Bragantino, dentro de casa, mas é o Bragantino que ainda está disputando classificação. E o Palmeiras joga contra o Botafogo de Ribeirão em casa, e o Mirassol fora.
Esse jogo que é o que pode complicar o Palmeiras um pouquinho. Mas se o Palmeiras ganha as duas e a Ponte Preta empata o último jogo que ela tem contra o Bragantino, o Palmeiras tem melhor campanha. Ele classifica do mesmo jeito. Ou seja, não resolveu nada. O São Paulo não resolveu a vida dele, não resolveu a do Palmeiras e ficou elas por elas, entendeu? Exatamente. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Concordo plenamente. E eu acho que, sobretudo, é a forma como perde. Você vê o desinteresse. Quem acompanha futebol, quem tá acostumado a ver, sabe a linguagem corporal que o jogador tá. Isso não é conto da carochinha, isso não é imaginação. Você vê o desinteresse. É perceptível. Você olha, o jogador, ele não diminui um passe, ele não. O jogador da Ponte Preta tá aqui. Ao invés do jogador do São Paulo tentar dificultar qualquer ação do adversário, não dificulta. Não dificulta. Só que quando eles vão fazer com a gente, dificulta tudo. Dificulta tudo. Tem jogador do São Paulo, esse jogo, que não conseguiu acertar um passe. Todos os passes dele foram feitos pé de ferro pelo jogador da Ponte Preta. Basta marcar de perto. Perto mesmo, né? Quem é esse jogador? É o Eric. Nossa, o Eric. É o Eric. Ele entrou, tudo bem, reserva, mas não acertou absolutamente nada. Ele foi engolido pela marcação da Ponte Preta. Você acha que... e outro... Eu tenho, na verdade, três destaques negativos. Um é o Eric, que a gente não espera nada. E ele acaba entregando nada, ou menos que nada. Enfim, detalhe, eu nem tinha tanto desgosto assim pelo Eric. Eu até achei que ele fez um bom começo ali, quando ele chegou no São Paulo. Foi interessante, parecia que tinha bastante entrega. Hoje em dia, eu não sei o que aconteceu. Perdeu completamente a confiança. Aí, o Bobadilha, que também entrou numa fase, o Bobadilha já chegou a fazer gol em Libertadores, certo? Ano passado. Então, fez gol, ajudou o São Paulo. Oscilava, né? Ele tem 23 anos, então ele oscilava. Porém, ele entrou numa fase, esse ano, meu Deus do céu, é desesperador. O primeiro gol da Ponte Preta, que esse gol, ele é o resumo do desinteresse do São Paulo. A postura do Bobadilha nesse gol, nesse primeiro gol da Ponte Preta, sai com 5 minutos do segundo tempo. Então, ele fica olhando o lance se desenrolar. Ele tá ali, ele tá na cabeça da área. Ele é volante. Ele tem que marcar. Quem faz o gol da Ponte Preta a posição desse jogador, desse primeiro gol, é ele lateral esquerdo. É óbvio que ele vai chegar vindo, mas foi falha do lateral. Pois é, mas o volante ele tem que proteger a cabeça de área, ficar ali e não ficar olhando, andando, vendo o lance se desenrolar. É um lance ali na sua intermediária, é um lance que tá acontecendo. É um senso de urgência que não tem nenhum. Que é básico de quem tá defendendo. Exato. E aí, o último jogador que eu queria destacar negativamente é o Lucas. O Eric a gente não espera nada, ele não entrega nada. O Lucas a gente espera muito. E ele não tá entregando nada. O Lucas só joga em jogo grande. E olhe lá que esse ano ele teve esse posicionamento, né? Ele juntou a voz dele, que é muito grande, que tem muito peso à questão do gramado sintético, só que não adianta nada ficar fazendo isso, e daí quando entra em campo na grama natural, joga dessa maneira. Exato. Entendeu? Aí você desmoraliza até o negócio. E aí você esquece, que foi o que eu falei no outro vídeo, que esses jogos menores, se você tá em campo, eles fazem parte da caminhada. Eles fazem parte da construção de uma boa campanha que vai te garantir algumas situações mais favoráveis mais pra frente. Então, e outra coisa, você vê na linguagem corporal do Lucas em campo, assim, meio desanimado, perde a bola, parece que não reage com o corpo. Aí, para mim, o único destaque positivo do jogo é o Caleri. Ele se tornou esse ano capitão do São Paulo, né? E, realmente, ele voltou a ser aquele jogador que conquistou o São Paulino na primeira passagem. Muita entrega, muita briga, muita luta. Ele nunca vai ser habilidoso. Só que, assim, se você tem um jogador desse que ele mastiga o zagueiro, que ele faz uma boa proteção, não adianta você ficar colocando a bola para ele mastigar 100% das bolas. Ele recebeu uma bola limpa, que, de fato, ele tomou uma má decisão que ele tocou pro Lucas, do primeiro tempo, ao invés de ele mesmo chutar no gol, né? Só que ninguém encosta para ele poder fazer uma parede, ele segurar uma marcação e outro jogador passar com mais velocidade. Você vê o desinteresse porque eles jogam a bola lá na frente e ficam meio que esperando, não deu em nada. Aí sai o Enzo Dias, achei que mais uma vez jogou com raça também, mas o Caleri foi o que mais me chamou ali a atenção, além de ter feito o gol do São Paulo, né, que parecia que ia ser um jogo melhor, mas não foi. Só para fazer uma observação, imagina se o Lucas ele resolve ter essa mesma postura no Brasileirão. De, desinteresse, jogo menor, jogo maior ele ganha. 60% do Brasileirão é jogo com o time menor, vamos dizer assim, entre aspas. De menor expressão, né? De menor expressão. 60% do Brasileirão é assim. Com 40% de aproveitamento, e olhe lá, porque é embate grande,
né? Você não chega em lugar nenhum no brasileiro com essa postura, né? Exato. E outra coisa, se isso é reflexo, de repente, deles saberem internamente que o paulista não importa tanto, mas, na realidade, quem teria... Não é que a torcida dita o que é importante e o que não é importante, mas você não dá nenhuma satisfação para essa torcida, que é quem faz o São Paulo ser desse tamanho. Então tem que vir o mandatário de São Paulo, presidente Júlio Casares, se explicar. Dizer, não é prioridade. Mas será que não é prioridade? Se não fosse prioridade, entraria com o time titular em toda essa sequência? A impressão que dá... outra coisa também. O Zubeldia estava suspenso, né? Para esse jogo, tomou o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras, e aí, desculpa, ficou suspenso para esse jogo. Aí, quem tá na beira do campo, quem tava na beira do campo desse jogo era o Maxi Cubeiras, que é o auxiliar. O aproveitamento dele na beira do campo, né, substituindo o Zubeldia, é 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Então é realmente bem fraco, né? Já chegou até a comandar o São Paulo em jogo de mata-mata, ano passado, enfim. Muito ruim. Muito ruim tudo. Enfim, e o que eu acho é o seguinte, o que dá para se colocar em questionamento hoje é a questão do Zubeldia, os testes que precisaram ser feitos para colocar o famoso quarteto já basicamente foram feitos. Contra o Velo Clube não jogou nada, jogou bem apenas contra o Corinthians, o quarteto. Então... E o Mirassol. E o Mirassol. Mas contra o Corinthians o desempenho foi melhor. O São Paulo começou a deslanchar depois que ele já tinha mexido. Isso. Quando começou a fazer, não 2, mas 3, 4. Sim. Né? Contra o Corinthians, que o quarteto estava. Você acha que ele deveria repensar? Na minha opinião, ele deveria repensar isso daí. O quarteto não tem funcionado. E não sei se a longo prazo é uma formação sustentável para o São Paulo. O que você acha? Eu acredito que foi equivocada a escalação, não só do quarteto. Se bem que, se você vai jogar em casa, voltando finalmente depois de mais de 15 dias, longe do seu campo, do seu gramado, longe da sua torcida, eu acho que tá faltando esse ajuste. O que será que é agradar a torcida? Tipo, dar um presente, entre aspas, pra torcida que tá voltando aí ao Morumbi depois de um período longe. Será que é colocar o quarteto? Ou será que é você fazer essa mescla e ter um time com bastante entrega? Uhum. Esse jogo, ele envolveu várias coisas, né? Uhum. Enfim, incluindo entrega ou não entrega. Então, ele era, falando agora, eu percebo que talvez ele fosse um pouco mais complexo, mas não deveria ser. Exato. Mas não deveria ser. Tem como você esvaziar um pouco essa complexidade, só que parece que o São Paulo não é protagonista. Então, ele tá sempre meio que à mercê das circunstâncias e nunca ditando as circunstâncias, certo? E diante disso tudo, tem mais alguma coisa? Só que, posso falar um pouco da direção? É rápido. Eu vou entrar agora. Tá. Exato, eu vou entrar agora. Tá vendo como é que é? Aqui, ó. Sintonia. E diante de todo esse contexto do jogo, campo e bola, surge a notícia que o São Paulo está devendo salário para os jogadores. E não é de hoje. Todos os portais estão falando, começou com o Neto falando, depois todos os portais estão repercutindo essa situação. E aí, enfim, entra muita coisa aí em jogo, né? Para quem gosta apenas de criticar o técnico, para você ver como é que as relações humanas ali no ambiente de trabalho, há diversas variáveis para você administrar, né? E nós estamos falando de alto rendimento no nível profissional. Isso. Então, a gente tem que considerar essa variável. Os caras estão jogando sem receber, né? Sem receber o valor prometido, né? Ninguém tá falando que eles são pobres, estão morrendo de fome. Mas sem receber, o combinado não sai caro. Se foi combinado, precisa ser pago. E para um time que fez o acordo que fez para ter tal de FDIC, que é para sanar as dívidas, que dispensou 16 jogadores para poder ter uma folha salarial mais enxuta, que contratou 4, sendo que um deles, a principal estrela, metade do salário é pago pelo patrocinador. Se no mês que mês é hoje? Se no mês de fevereiro você já está devendo, sabe? O que dizer da conduta dessa diretoria, que inclusive não coloca a cara para desmentir nada, ou seja, se você não desmente que está devendo salário, quer dizer que você consente com essa informação. O que dizer, sabe, dessa gestão totalmente atrapalhada, totalmente deslocada.
Na minha visão, o Casares, ele acha que ele pode chegar muito além do que ele realmente é, do que realmente ele pode. Então, assim, é um rei na barriga enorme que ele tem, e não tem a humildade de chegar pro torcedor e dar a explicação. Tá devendo quanto? Vai pagar quando? O que é essa história de grego? Sabe? Por que vendeu tão barato o jogador? Ou seja... Cadê o dinheiro? Aonde que não consegue pagar? Aonde que tá o dinheiro que tá entrando? Ele tá sendo comido por juros? Ele tá sendo destinado ao pagamento de quê? Isso precisa ser explicado para a torcida. Ou seja, você não quer ter transparência e você também não quer priorizar o futebol. Você quer ficar com a sua cabeça na lua e pensando em fortalecer marca, sendo que você não fortalece o futebol primeiro. Para mim, esse jogo, ele é, em resumo, ele é um reflexo e um sintoma desse descaso com que a diretoria tem tratado o futebol do São Paulo. Entendeu? Perfeito. Então, o importante é show, o importante é pré-temporada nos Estados Unidos, o importante é mudar horário para não fazer feio com a federação, para ficar compondo com todo mundo. E parece que o campo, bola, os jogadores, eles estão meio que sentindo que o clube está largado. É igual quando você vai trabalhar numa empresa e você percebe que ali as coisas não são muito sérias. Você até se dedica, mas chega um momento que, dependendo da situação, você fala, que deixa, depois dá tempo de buscar. Você não vai ter. Só que futebol é diferente de empresa. Isso foi só um exemplo para tentar trazer para o nosso mundo, que nós não somos jogadores de futebol, então temos que trazer aqui para o nosso mundo real. Esse jogo, não só esse, mas os outros jogos também, muito ruins do São Paulo, né? Inter de Limeira, Velo Clube, para mim, eles são o reflexo desse descaso da diretoria com o futebol e, por consequência, um descaso com a torcida. Não é tratado como prioridade. Você não consegue entender os detalhes que compõem toda essa engrenagem de sintonia fina, que precisa estar tudo funcionando. O futebol, se ele não for priorizado, ainda mais num clube que está devendo, e ainda mais que você não diz, então tá, mas quanto que entrou do show? Quanto que entrou de ir para Brasília? Quanto que entrou de ir para os Estados Unidos? Uma coisa seria se o São Paulo tivesse ido super bem e tudo isso fosse parte de um plano. Claramente não é. E se for, qual é o plano? Qual é a prioridade? Como é que a torcida vai saber disso? E ainda você quer que engula esses desempenhos, né? Sendo que você não sabe exatamente o motivo deles estarem acontecendo. É salário atrasado? É o técnico que é ruim, que é fraco? Não, fica todo mundo sem explicação. E aí o que acontece? Você fortalece essas especulações, sobretudo contra o técnico, porque no fundo ninguém gosta de ficar falando de política. Nós queremos falar do campo. Quem está no campo são os jogadores e é o técnico. E a diretoria fica lá bem, né? Tranquila na dela. E é isso. Vocês percebem? Tá tudo interligado e é isso. É um sintoma de não priorizar o futebol, de ficar assim, ó. É um descaso. Da própria direção com o principal produto dele, né? Exatamente. Enfim, para finalizar, eu queria dizer para o Casares e para os conselheiros aí do São Paulo que é o seguinte: vocês só têm essa mordomia que vocês têm, o clube só é sustentável, o clube social só é sustentável do jeito que ele é, o Morumbi só é do tamanho que ele é por causa da torcida, não é por causa de vocês. 200 e pouco, 100 e pouco, elegeu lá conselheiro vitalício, escambau. Não é por causa de vocês. Então é dever você dar satisfação. Entendeu? Não é você não é CEO de uma entidade privada que você só presta satisfação para o dono. Você é representante de 20, 30 milhões de pessoas, né? Que por causa dessas pessoas vende camisa, compra ingresso, patrocinador anuncia com valores altos por causa da visibilidade. Então, assim, eu acho que eles vivem num mundo tão... uma bolha tão fechada que eles não têm essa compreensão que é a essência. A essência do negócio. A essência do negócio. Ele precisa falar. Ele não gosta de falar? Fala ensaboado, parece um bagre, um peixe velho, bagre barrigudo, velho, ensaboado, que ninguém consegue pescar no mar. Assim, ó, e acha que é super político, que vem, que abraça o governador, que abraça o prefeito, que fala que vai fazer. Consegui receitas recordes, ao mesmo tempo que o déficit só aumenta, o déficit 20 milhões no ano passado. Isso que eu tô dizendo, cadê o dinheiro? Assim, cadê o dinheiro? Pra onde foi esse dinheiro? Então, como é que pode? Tá devendo o dinheiro do Ferreirinha, tá devendo direito de imagem, tá devendo bonificação pelo 6º lugar no campeonato do ano passado. É o tipo de derrota que é muito fácil chegar lá e falar, Zubeldia, seu burro. Por que você não fez? Botou o Rê Francisco e o Ferreirão aqui. A gente fala. Falamos aqui.
Mas também tem que sobrar na conta desse cidadão, que é o mandatário do São Paulo. E do Que diretor está de aí há futebol. 5 anos, diretor de futebol, que está aí há 5 anos, prometendo um monte de coisa, não cumprindo nada, e vai passando, vai empurrando com a barrigona. Ou ele É tem isso. que falar que o que come esse dinheiro são os juros. Só que assim. Já não fez o FDIC? Já fez o FDIC. Pra E acabar outra, com o juro? quanto que o FDIC vai ajudar? O que precisa ser dito, precisa ser explicado. E não adianta ficar falando difícil, você tem que explicar na linguagem, não exatamente. Na linguagem popular mesmo, sem ficar enrolando, né? Mas é isso. Bom, Só um último detalhe. Eu acho que o São Paulo tem alguns jogadores grandes e identificados com o clube. Não é gente que não conhece o São Paulo, não sabe do que se trata, não sabe essas dificuldades que o clube está passando. Pode ser uma visão um pouco romântica e inocente, que eu vou falar agora, mas eu acredito que são bons jogadores, jogadores que já mostraram que têm vergonha na cara, por exemplo, é o caso do Lucas, né? Principalmente do Lucas, né? E jogadores com essa identificação, eles precisam também ter uma noção de que eles têm que entregar mais em campo. Não adianta também a gente ficar falando, claro, vamos falar sempre da diretoria, mas esses jogadores têm que saber que eles não são um trabalhador comum. Exato. Entendeu? É uma profissão muito específica, que envolve muita coisa. E se você entregar um pouquinho a mais nesse jogo, não dar as costas pro lance, apertar o jogador, e eu digo dos identificados, porque eles entendem um pouco mais o que é o ambiente e o que é a torcida. Então, espera-se mais deles, e eles precisam, na minha opinião, eles poderiam, né, meio que... Eles poderiam ser igual o Caleri. Para simplificar. O capitão do time, né? Ele era o capitão do time. Pronto. Imagina se todos tivessem jogado com essa vontade, com essa entrega hoje. Talvez. Não escolhe o jogo, não briga com o zagueiro toda hora. A menos que eles queiram, sei lá, fazer transparecer alguma coisa, mas eu não acredito em toda essa sofisticação. E estamos aqui também, não é que a gente passa pano. A gente está aqui para cobrar também Zubeldia da vida. Porque 5 jogos sem ganhar. Desde o Mirassol. Tá de sacanagem. Você para assistir o negócio e só empata e perde. Então tem que começar a reagir. É isso. Então a gente pede. Esse aqui foi o nosso desabafo. E a gente pede para vocês darem like, se inscreverem no canal, compartilhar com parentes, amigos, pega quem esse gosta vídeo, de futebol. Clica na setinha, copia o link, coloca lá no nos grupo de WhatsApp, né? Telegram. Coloca lá nos grupos de WhatsApp, manda o vídeo, começar essa conversa com as pessoas, porque parecia que o São Paulo, na minha opinião, o resultado com o Palmeiras foi muito bom resultado, muito bom desempenho, dentro das circunstâncias, muito bom jogo. E aí parecia que ia ser meio que um recomeço para o São Paulo em termos dessa postura, em termos de postura, né, em termos de entrega. Aí no jogo seguinte, faz isso. Então, digam a opinião de vocês sobre o jogo, quem foi melhor em campo, quem foi o pior em campo do São Paulo, o que foi errado, o que vocês acharam, como pode, enfim, mudar essa postura. Quais as expectativas de vocês para o Campeonato Paulista e para o resto da temporada? Enfim, falem de tudo, nós estamos respondendo todos os comentários, tentando interagir com vocês e muito felizes, cada inscrito a gente comemora muito, então manda para os amigos, copia e cola no WhatsApp, ajuda muito a gente, e é isso aí. E quanto mais like, mais possuído a gente vai estar. Beleza? Beijo na alma. Paz. Acabou? Acabou.